O livro do profeta Amós. Amós era um pastor e agricultor de figueiras que vivia bem na fronteira entre Israel no norte e Judá no sul. O norte tinha se tornado independente cerca de 150 anos antes, lembre-se de 1 Reis capítulo 12, e atualmente estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar muito bem-sucedido. Ele ganhou um monte de batalhas e novos territórios para Israel e gerou muitas riquezas, mas, aos olhos dos profetas, ele estava entre os piores reis. Sua riqueza os levou à apatia e ele permitiu a adoração de ídolos e deuses cananeus, o que por sua vez os levou à injustiça e à negligência aos pobres. Ele chegou a tal ponto que Amós não aguentou mais. Ele sentiu que Deus o estava chamando para ir até Betel, uma cidade importante no norte que tinha um grande templo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. Esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões ao longo dos anos. Mais tarde, eles foram compilados de forma que transmitissem a sua mensagem divina ao povo do Reino do Norte, e é uma mensagem que nós ainda precisamos ouvir hoje. O livro tem uma estrutura bem clara. Os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações e para Israel. Os capítulos 3 a 6 são uma coleção de poemas que falam ao povo de Israel e aos seus líderes. E os capítulos de 7 a 9 contêm uma série de visões de Amós que descrevem a vinda da justiça de Deus sobre Israel. Vamos nos aproximar. O livro abre com uma série de pequenos poemas que acusam todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é um pouco estranho, porque a linha de abertura do livro diz que Amós vai falar contra Israel. Mas veja como isso funciona. Enquanto Amós vai nomeando essas nações vizinhas, você pode pegar um mapa e perceber que ele está criando um círculo. E quando ele termina, Israel está bem ali no meio, como um alvo em uma mira. E quando chega em Israel, Amós desencadeia uma acusação poética 3 vezes mais longa e intensa do que qualquer outra. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem sérias injustiças na sua terra, especialmente quando permitem que os pobres sejam vendidos em escravidão por dívidas e quando negam a essas pessoas representação legal. E Amós pergunta: é essa a família que teve a sua justiça negada e foi escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e da escravidão? A festinha acabou, diz Amós. Deus está farto de aguentar vocês. E a abertura da próxima sessão explica o motivo. Deus diz: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Isso é uma alusão a Gênesis 12, quando Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus a todas as nações. E aqui Deus continua: por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Israel tinha um grande chamado que vinha com uma grande responsabilidade. E o seu pecado e rebelião trouxeram consequências enormes. Essa sessão conecta vários poemas de Amós e você vai ver alguns temas-chave sendo repetidos várias vezes. Primeiro, ele está constantemente expondo a religiosidade hipócrita dos ricos e dos líderes de Israel. Ele descreve como eles participam fielmente dos encontros religiosos com oferendas e sacrifícios, mas passam o resto do tempo negligenciando os pobres e ignorando a injustiça. E Amós diz que tudo isso é uma pena, que na verdade Deus odeia a sua adoração porque é totalmente incoerente como eles tratam as pessoas. Deus diz que um relacionamento real com ele transforma os relacionamentos. Então o chamado de Amós para a verdadeira adoração é: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeirão perene. Essas 2 palavras são super importantes para Amós e para todos os outros profetas também. Retidão em hebraico, tzedaká, se refere a um padrão de igualdade e justiça nos relacionamentos entre as pessoas, sem importar as diferenças sociais. E justiça, em hebraico, mishpá, se refere às ações concretas que você toma para corrigir a injustiça e criar a retidão. Dessa forma, essas 2 palavras deveriam permear a vida do povo de Deus, assim como a correnteza enche uma nascente seca. O próximo tema são as repetidas acusações de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembre-se, quando o Reino do Norte se separou de Judá no sul, eles construíram 2 novos templos para competir com o de Salomão em Jerusalém. E eles instalaram um bezerro de ouro em cada um. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. Desde então, Israel apenas acumulou mais e mais ídolos, adorando aos deuses do sexo, do clima e da guerra. E do ponto de vista dos profetas, a adoração a esses deuses sempre leva à injustiça.
porque esses deuses não exigem o mesmo grau de justiça e retidão que o Deus de Israel, sem mencionar que esses próprios deuses são imorais. Mas não o Deus de Israel. Ele é diferente. Ele pode dizer em primeira mão, busquem a mim e terão vida. E logo depois dizer a Israel, busquem o bem e não o mal para que tenham vida. Portanto, a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel é um sinônimo de fazer o bem com generosidade e justiça. E o tema final nesses capítulos é que, pelo fato de Israel e seus reis rejeitarem Amós e os outros profetas, Deus vai mandar o dia do Senhor. Esse é um grande e terrível ato de justiça em Israel. Amós prediz especificamente que uma nação poderosa vai conquistar e dizimar suas cidades e levar o povo ao exílio. E nós sabemos que o que ele diz acontece. Cerca de 40 anos depois, o império da Assíria os ataca violentamente e faz exatamente o que Amós falou. O livro termina com uma série de visões que Amós teve, e elas são representações simbólicas do dia do Senhor. Ele vê Israel devastado por um enxame de gafanhotos, depois por fogo ardente, e então eles são engolidos como frutos maduros. E na visão final, Amós vê Deus atacando violentamente os pilares do grande templo de ídolos em Betel. Toda a construção se desintegra. É uma imagem da justiça de Deus sobre os líderes e deuses de Israel. Seu fim finalmente chegou. Mas, de repente, no último parágrafo, nós temos um vislumbre de esperança. Amós usa essa imagem de Israel como uma construção destruída e Deus diz que um dia, do meio das ruínas, ele vai restaurar a casa de Davi. Em outras palavras, vai trazer o futuro rei messiânico da linhagem de Davi e vai reconstruir a família de Deus, que surpreendentemente vai incluir pessoas de todas as nações. Nesse dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Esse último parágrafo é super importante. É o único sinal de esperança do outro lado do julgamento. E nos ajuda a ver como esse livro está explorando o relacionamento entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se Deus é bom, ele precisa confrontar e julgar a maldade em Israel e nas nações. Mas seus propósitos a longo prazo são restaurar o mundo e construir uma nova família de aliança. Então, através das palavras de Amós, nós ainda ouvimos o seu chamado hoje, para aprender através da hipocrisia e do desastre de Israel e para adotar a verdadeira adoração a esse Deus, o que sempre vai nos guiar à justiça, à retidão e ao amor ao próximo. E é disso que trata o livro de Amós.